E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, então agora nessa aula a gente vai começar a falar sobre funções contínuas, tá? A gente vai ver a definição, alguns exemplos e possivelmente um resultado inicial, tá bom? Então vamos lá! Bem pessoal, então sem muita demora, vamos começar definindo função contínua. Então seja x um subconjunto de R, uma função com domínio x em R é chamada contínua num ponto A do domínio, contínua num ponto A no domínio, quando para todo epsilon positivo existir um delta positivo, tal que para x no domínio e módulo de x menos a menor do que delta, isso aqui deve implicar que o módulo de f de x menos f de a é menor do que epsilon, tá? Veja pessoal, parece muito com a definição de limites, mas com algumas diferenças, tá? A primeira diferença que tem aqui com a definição de limites é que para definir limites aqui em análise, eu precisava que o ponto A fosse ponto de acumulação do domínio, tá? Coisa que aqui eu não peço. Outra diferença é que, nesse caso, para definir função contínua no ponto A, o A tem que ser ponto do domínio, né? Veja que no limite ele tem que ser ponto de acumulação do domínio, mas não necessariamente ele tem que estar no domínio, tá? Para a função ser contínua em A, o A precisa estar no domínio. E aí, claro, né, quando eu ia definir limites, eu tinha um zero menor do que isso, porque exatamente lá em limites não me interessava se o x era A, tá? Até porque a função poderia não estar definida no A. Mas aqui sim me interessa, beleza? E outra coisa é que lá eu teria f de x menos L, onde L era um limite menor do que epsilon, aqui está f de A, tá? Bem, vocês sabem do cálculo qual é a definição de função contínua em A. Só que aqui tem uma pequena diferença e eu vou falar disso já já, tá? E aí, se f não for contínuo num ponto A do domínio, dizemos que f é descontínuo em A. Preste atenção, pessoal. Em cálculo, a gente diz que uma função não é descontínua num ponto se ela não é contínua, e lá em cálculo, a gente às vezes chama uma função de descontínua em um ponto que não está no domínio de f, lá em cálculo. Aqui eu só digo que a função é descontínua no ponto A com A no domínio, beleza? Se A não está no domínio, é como se não fizesse nem sentido eu estar discutindo se ela é contínua ou não. Não está no domínio, então não faz sentido eu discutir continuidade da função em um ponto que não está no domínio, tá? E aí a gente só chama a função descontínua no ponto A para A no domínio, beleza? Eu só estou chamando a atenção a isso porque no cálculo é um pouco diferente, tá? Um pouquinho, não muito, tá bom? Eu digo que uma função f é contínua se ela for contínua em todos os pontos do domínio, beleza? Tá. Aí, pessoal, veja só. Lá no cálculo, a definição de função contínua num ponto A é quando o limite de f de x quando x tende para A é igual a f de A, não é isso? Só que veja, eu disse aqui que para definir função contínua num ponto A, eu não precisei da condição de A ser ponto de acumulação de x, beleza? Para definir limite, eu preciso que o A seja ponto de acumulação de x. Então, essa definição aqui de continuidade lá do livro de cálculo não está exatamente igual à nossa definição aqui, aqui na análise, que essa daqui é um pouco mais geral, mas só por esse motivo, basicamente. Que aqui eu não estou pedindo que o A seja ponto de acumulação do domínio, e aí pode ser que não faça sentido eu definir o limite. Ou seja, a função pode ser contínua em A, mesmo eu não definindo o limite de f de x quando x tende para A. Porque, mais uma vez, para eu definir esse limite, eu precisaria que o A fosse ponto de acumulação do domínio. Só que para definir função contínua,
em um ponto A, eu não peço essa condição de A ser ponto de acumulação do domínio, tá certo? Então vamos lá, alguns exercícios para eu poder fazer essa observação que eu tô falando aí dessas diferenças entre essa definição daqui e a definição lá do cálculo, tá? Bem, o primeiro exercício seja x um conjunto de R e F uma função com domínio x, tá? Prove que F é descontínuo no ponto A do domínio, se e somente se existirem epsilon positivo em uma sequência xn pertencente a x, tais que o limite de xn vai para A, mas o módulo de f de xn menos f de A é sempre maior ou igual que epsilon para todo n natural, beleza? Possivelmente, esse exercício é bem simples, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês façam. É possível que a gente use ele em algum momento. É um argumento que a gente já usou e tal, tá? Nessa parte, é parecido com o que a gente fez na definição de limites, tá? E eu acho que lá eu não deixei como exercício, não me lembro agora, tá? Já tem alguns dias, talvez meses, tá? Que eu gravei essa videoaula lá de limites, tá? Bem, e a outra coisa que aí sim tem a ver com o que eu estava falando, da diferença entre a definição de continuidade aqui em análise e a do lado do cálculo, é que se eu considerar f uma função com domínio x e A um ponto de um domínio, aí eu quero que vocês provem que se A é um ponto isolado, então f é contínuo em A. Veja, o que é ser ponto isolado, lembre, um ponto A é isolado num conjunto se ele não é ponto de acumulação. Ele está no conjunto e não é ponto de acumulação. Então, se A está no conjunto X, que é o domínio, e não é ponto de acumulação, prove que F é contínuo em A. Nesse caso, pessoal, nesse caso que o A é ponto isolado, eu não tenho como definir o limite de f de x quando x tende para A. Eu não tenho como definir isso, nesse caso que o A é isolado. Mas ainda assim, f é contínuo em A, mesmo não definindo esse limite. Mas é basicamente essa a diferença, e só essa a diferença, basicamente, né? Claro que aqui eu estou considerando o conjunto X mais geral do que se considera lá no cálculo. Lá no cálculo, até para definir o limite, você define, a função tem que estar definida no intervalo aberto que contém um ponto A, exceto possivelmente em A. Então, aqui é certo, é mais geral, mas essa ideia do limite de f de x quando x tende para A é igual a f de A, tá? Só vale quando o A é ponto de acumulação, beleza? E a gente vai ver isso na próxima observação. Bem, conclua que se x é um conjunto discreto, o que é um conjunto discreto? É um conjunto onde todos os seus pontos são isolados, ou seja, nenhum dos seus pontos é ponto de acumulação. Então, se x é discreto, então todos os seus pontos são isolados. E aí, né, pelo que a gente já provou, que vocês provaram aqui antes, f vai ser contínuo em todos os pontos de x, tá? Ou seja, f é contínuo, ok? Então aí tem a observação que existe uma, talvez pequena diferença entre o conceito de continuidade apresentado aqui e o conceito que geralmente é apresentado nas disciplinas de cálculo, tá? Bem, e está justamente nesse fato que aqui a gente definiu continuidade no ponto A, mesmo quando o A não é ponto de acumulação do domínio. E aí, nesse caso, se o A é isolado, né, não é ponto de acumulação, a f é contínua nele, mas não é possível definir o limite de f de x quando x tende para A. Beleza? Bem, mas aí sim, quando A está no domínio e é ponto de acumulação do domínio, e aí eu consigo definir o limite de f de x quando x tende para A, então f é contínuo em A se e somente se o limite de f de x quando x tende para A é igual a f de A, que é justamente a condiçãozinha que a gente vê lá em cálculo, tá? Mais uma vez, a diferença maior aqui, a generalidade maior é que nosso domínio aqui é bem mais geral do que os que se trata lá no cálculo. Mas o que eu quero falar é justamente dessa condição para ser contínua, né? Que é como se define lá em cálculo, tá bom? Ok? Tá certo. Vamos seguir. E aí eu quero dar uns exemplos, tá, pessoal? Possivelmente não dê
Eu quero fazer um vídeo de 20 minutos, então possivelmente não dê para demonstrar já os primeiros resultados, mas dá para sim fazer uns exemplos que a gente já viu, já calculou o limite, né? Porque veja, a gente então, só voltando aqui para a observação, se o A for o ponto de acumulação do domínio, então sim, f é contínuo em A se somente se o limite de f de x quando x tende para A é igual a f de A, beleza? Que é o que a gente já vê em cálculo, né? Então vamos lá, uma função polinomial, por exemplo, o domínio dela é toda a reta real, e todo ponto A é ponto do domínio, é ponto de acumulação do domínio, tá? Claro. Então a gente já viu no capítulo de limites que o limite de um polinômio p de x quando x tende para A é igual a p de A. Ou seja, isso a gente já, eu acho que eu deixei como exercício, né? Mas a gente já viu lá no capítulo de limite. Então, essa condição implica na função polinomial ser contínua, tá? Quando eu digo que ela é contínua em todo o domínio, né, dela, que nesse caso é toda a reta real. Lá também na parte de limites, no capítulo anterior, né, no capítulo de limites, a gente prova que, sendo f uma função racional, que é uma função racional, é uma função polinomial dividida por outra. Lembre que o domínio de uma função racional é esse conjunto x aqui, de todos os números reais cujo denominador não zera. Obviamente, nunca divida por zero, porque isso você pode estar... né? Isso é um atentado contra a paz, tá certo? Então, o domínio dessa função racional são todos os números reais cujo denominador não zera, tá? A gente já provou também na parte no capítulo anterior de limites, que quando você tem uma função racional assim, e você faz x tender para A, onde o Q de A não é zero, né? A gente chega, né? A gente tem essa igualdade, né? Que o limite de P de x sobre Q de x quando x tende para A é igual a P de A sobre Q de A, né? Se o denominador não é zero, tá? Bem, o denominador não ser zero significa que esse A está no domínio. Então, basicamente, isso aqui prova que toda função racional é contínua em todo o seu domínio. Ela é contínua. Toda função racional é contínua, que significa que ela é contínua em todos os pontos do domínio, isto é, todos os pontos cujo denominador não zera, tá? Beleza, vamos seguir. Eu deixei como exercício, pessoal, do capítulo de limites, provar essa igualdade aqui, que o limite de raiz de x quando x tende para A é igual a raiz de A para todo A maior ou igual que zero. Eu só quero chamar a atenção a uma coisa, que a gente está aqui nesse curso de análise, e quando você pega o livro do Elon, por exemplo, ele começa com os axiomas de Peano, definindo os números naturais. Né? Nessa altura do campeonato, mesmo no livro do Elon, não se provou ainda a existência de raiz quadrada. Então meio que eu estou forçando a barra, dando esse exemplo aqui, porque eu não provei ainda que todo número real não negativo possui uma única raiz quadrada. Tá? Mas isso a gente vai provar nas próximas aulas, isso é consequência do teorema do valor intermediário. Tá? Daqui a uns 2, 3 vídeos a gente vai provar a existência da raiz quadrada. Então eu estou forçando a barra, botando esse exemplo aqui, porque ele é importante, ele é simples e que seja. Coloquei ele aqui, mesmo não provando que todo número real no negativo tem raiz quadrada, tá certo? Bem, então, a função raiz de x ela é contínua. Né? Isso significa que ela é contínua em todo ponto do seu domínio, o domínio dela é o semi-eixo não negativo, ou seja, né, o intervalo fechado no zero até mais infinito. Tá? Isso aqui foi um exercício que eu deixei no capítulo anterior, que o limite da raiz de x quando x tende para A é igual a raiz de A para todo A maior ou igual que zero. Né? E essa condição, mais uma vez, equivale ao fato da função raiz quadrada de x ser contínua em A, e nesse caso, para todo A do domínio. Também eu deixei como um exercício, também é uma forçada de barra, porque a gente, né, você pega o livro do Elon mais uma vez. Se você começa a definir os números naturais, digamos assim, com os axiomas de Peano, ele está meio que considerando que você mal sabe somar, mal, né, sabe ler, né, basicamente isso. E aí, claro, não se provou até nessa altura do campeonato nenhuma propriedade do seno e cosseno. E para provar essas coisas a gente precisa de algumas identidades trigonométricas, tá? Mas tá, tudo bem, tá um pouco de forçada de barra, mas são as únicas 2 vezes
E apenas para eu dar um exemplo mais interessante, tá? As funções seno e cosseno são funções contínuas. Eu deixei como exercício no capítulo de limites provar, pela definição, que o limite de seno de x quando x tende para A é seno de A e o limite de cosseno de x quando x tende para A é cosseno de A para todo A real. Tá? Essas condições aqui equivalem a dizer que a função seno é contínua em toda a reta real e que a função cosseno é contínua em toda a reta real. Isto é, seno e cosseno são funções contínuas. Tá? E agora dois exemplos mais interessantes. Veja, a gente já provou, pessoal, a gente já provou que não existe, aqui, a gente já provou no capítulo anterior que não existe o limite quando x tende para zero da função seno de 1 sobre x. Não existe esse limite, tá? Então o que acontece? Se eu considerar a função f, definida por f de x é igual a seno de 1 sobre x, se o x não for zero, e f de x é zero, se o x é zero, essa função ela não é contínua no zero. Mas por que ela não é contínua no zero? Tá? Mais uma vez, né, preste atenção que aqui na análise eu só vou estudar a continuidade num ponto do domínio. Né? O zero está no domínio porque eu botei f de zero igual a zero. Tá? Mas por que ela não é contínua no ponto zero? Ela não é contínua no ponto zero porque justamente o limite da função quando x tende para zero não existe. Ah, Clécio, mas a definição não era essa? Não, no caso que o zero é ponto de acumulação do domínio, o domínio dela é toda a reta real. Tá? Então, se o domínio é toda a reta real, a definição de ser contínua sim, o zero é ponto de acumulação do domínio, Então, a definição de ser contínua no zero equivale a essa condição ser satisfeita. O limite, né, que isso aqui aconteça. Mas se não existe esse limite, obviamente, não tem como essa igualdade acontecer, porque o limite não existe. Tá? Então, uma vez que não existe esse limite, então essa função não é contínua no zero. Tá? A gente vai ver nas próximas aulas que fora do zero essa função é contínua, tá bom? E aí, mais um exemplo, para acabar esse vídeo, não vou demonstrar nada, tá, pessoal? Deixar as demonstrações para o próximo vídeo. E aí agora eu vou considerar a função, olha, a função f não tinha esse x, a diferença da função f do exemplo anterior para essa função g é que eu multipliquei esse x. A gente já tratou esse limite aqui também, pessoal, olha, o limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x tende para zero, a gente já tratou isso no capítulo de limites, tá? E a gente já provou que esse limite aqui vai para zero. Por quê? Porque a função seno é limitada, ela está entre menos 1 e 1, e a função x vai para zero quando x vai para zero. Então tem o produto de uma função que vai para zero com uma função limitada, então esse produto vai para zero. A gente já provou isso na parte de limites, ok? E o que acontece então o limite de g de x quando x tende para zero, o limite de g de x quando x tende para zero é zero, que é justamente o g de zero. G de zero é zero, beleza? Então, essa função sim é contínua no zero, tá? Eu multipliquei aqui um x em relação ao anterior. Essa função é contínua no zero. E aí a gente vai ver que ela, na verdade, é contínua em toda a reta real, beleza? Ou seja, ela é contínua no seu domínio. Beleza, pessoal? Bem, então eu vou ficar por aqui, tá, pessoal? Eu espero que eu não tenha confundido vocês com essa minha fala. Olha, a diferença é essa. Basicamente, se A é ponto de acumulação do domínio, então é contínua, né, se somente se vale aquela condiçãozinha lá do cálculo, tá, pessoal? Só fique atento, porque se A não for ponto de acumulação do domínio, a gente não tem como definir o limite, mas ainda assim a função é contínua em A, tá? Mas só nesse caso, quando A é ponto isolado do domínio. Que não é, a maioria dos casos a gente vai tratar realmente, né, quando a gente pega exemplos, né? Quando eu digo assim, quando a gente pega exemplos, a gente vai tratar nesses casos, tá? Então, é isso. No próximo vídeo a gente começa a demonstrar algumas coisas interessantes, tá bom? Então, até a próxima.